A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje nós vamos dar início no livro de Salmos, Salmo de número 1. Vamos aprender alguma coisa sobre o Salmo número 1. E eu acredito que há uma palavra de fé e de esperança para você. Não perca esse Salmo 1. Já comente, curte e compartilha. E desejar, Deus abençoe a tua vida. Eu estou aqui com a versão revista Almeida. Diz aqui, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vou ler agora a outra versão internacional, da linguagem. Bíblia da versão internacional, linguagem de hoje, diz assim: feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem assenta na roda dos zombadores. Que palavra maravilhosa é! Nós não iremos entrar em muitos detalhes sobre o livro de Salmos, porque são muitos detalhes esse que nos vão tomar um tempo maior para explicar o livro de Salmos, porque foi escrito, a quem foi escrito e como foi escrito. Esse é um estudo profundo. Mas aqui nós tentaremos entrar no cerne da mensagem, na estrutura esquelética da mensagem, a qual vai trazer uma força para a tua vida. E vamos abordar isso. Primeiro, para quem não conhece, Salmo, Sefer, Tefilim, Salmos, é livro de Salmos. Salmos, a maioria deles foram escritos por Davi, mas tiveram Gedutom, tiveram Asaf e escritores desconhecidos. A mensagem central dos Salmos é canção e louvor. Por que canção e louvor? Canção é algo que traz orações. E louvor é algo que é para um culto, para um louvor, para uma adoração. Há uma representação. E aqui, nos Salmos, representa a graça de Deus alcançando todos os homens. Quem é estudioso da palavra sabe muito bem que o livro de Salmos ele é dividido em 5, que trazem conotações em seus textos e até expressões da lei. Então, se iguala, assim diz os estudiosos, se iguala aos livros da lei. Deuteronômio, Gênesis, Levítico, Números. E cada parte dos salmos tem um autor. E aqui os estudiosos trazem para nós que Davi, aproximadamente, 40 salmos e assim por diante. Este salmo que nós iremos abordar, não vou entrar muito em detalhes, o questionamento dele, ele é de autor desconhecido. Não se sabe quem falou. Como muitos provérbios e ditados que nos cai a boca para falar no dia a dia e nós não sabemos quem escreveu, quem ditou esse ditado. Lembrando a todos vocês que este Salmo de número 1, ele encerra, como eu sempre digo, uma doutrina. A Bíblia, ela é repleta de doutrina. Tem muitas doutrinas na Bíblia. E uma dessas doutrinas está no livro de Salmos. Vamos notar que os Salmos traz a sua essência. E qual é a sua essência? A doutrina. Mas o que é doutrina? Doutrina é o estudo sistemático da palavra de Deus. Vamos traduzir para você? Doutrina é quando você se enquadra, quando você pega como verdade, pega como fonte. Um exemplo disso: você tem uma casa. Nesta tua casa você tem um horário para dormir. Nesta tua casa você tem um horário para se alimentar. Nessa casa você tem
um determinado jeito de comer, um determinado jeito de beber, você tem um padrão, só corta a grama aos sábados, não pode cortar no outro dia. Então isso tudo, esse sistema que acontece dentro da tua casa, na tua vida, no teu dia a dia, tem pessoas que só fazem compra em tal mercado, não vão para outro, não importa se o preço está lá em cima ou está lá embaixo, elas sempre compraram ali. Tem pessoas que cortam o cabelo desde pequeno. Meu avô cortou o cabelo nesse lugar, meu pai corta o cabelo nesse lugar e eu também corto o cabelo nesse lugar. Então são doutrinas. A pessoa pegou e criou um sistema, uma doutrina. Vai sempre nos mesmos lugares, faz sempre as mesmas coisas. Nasci nessa religião e vou morrer nela. Então são doutrinas. E aqui traz a explicação para você o que é doutrina. É o estudo sistemático da palavra de Deus. Falando da palavra de Deus, quando eu olho versículo por versículo, número por número, palavra por palavra, para compreender o que a palavra está dizendo. Se é para o bem, se é para o mal, se é para a correção ou se não é para a correção, para não ser enganado pelas pessoas. Isso é doutrina. E aqui nesse texto, ele vai mostrar para nós que quando nós somos doutrinariamente instruídos pela palavra, nós somos abençoados. Nós somos felizes. Porque o único amigo e companheiro verdadeiro, não é que eu não tenha amigo ou você não tenha, mas o único companheiro verdadeiro e amigo que esteve à frente de todos os amigos, de todos os companheiros, é Cristo Jesus. Porque morreu na cruz do Calvário para te dar acesso à liberdade espiritual. Então, nesse texto, nós vamos encontrar aqui 3 categorias e uma só de bênção. 3 categorias e uma só de bênção. A primeira bênção está falando relacionada ao homem. A sua estrutura. Antes de começar qualquer coisa, antes de acreditar em Deus, antes de colocar Deus no coração, antes de ser abençoado em determinadas áreas, antes de todo o processo. Por isso que eu falei doutrina. Doutrina é a base. Você lembra que o texto da Bíblia fala, levado por todo vento de doutrina. E você vai ver no decorrer desses textos o que essa palavra quer dizer. Doutrina é estrutura. Doutrina é fundamento. Doutrina é conhecimento, é saber. Vento significa conversas. Vento significa que vai passar. Não fica. Se você tiver doutrina, a palavra de Deus impetrada em você, pode vir qualquer vento, não vai te derrubar. Então, como eu disse aqui, tem uma bênção só. E essa bênção é o homem. O homem feliz. O homem feliz é a bênção. E não precisa de mais nada. E aqui nós vamos notar que tem 3 categorias do mal. A primeira categoria que nós vamos olhar aqui na atualizada. A primeira categoria é o conselho do ímpio. Você já ouviu alguém te dar conselhos? Você tem que prestar atenção nesse conselho. Se é para o mal e se é para o bem. Mas como eu vou saber se esse conselho que a pessoa está me dando é para o mal ou é para o bem? Através da palavra de Deus. Se a pessoa está te aconselhando algo que não está na palavra, que não condiz com a palavra, não é um conselho verdadeiro. É um conselho de ímpio. E quando você toma esse conselho, você se distancia de Deus automaticamente. Você entendeu? Quando você pega esse conselho para a tua vida, você vai se distanciar da presença de Deus. É muito profundo. Não vai dar tempo nesse vídeo. Mas a bênção está em estar na palavra de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.